Abílio Diniz é um dos maiores empreendedores do Brasil e uma referência de renome internacional quando o assunto é varejo. Abílio dos Santos Diniz nasceu em São Paulo no dia 28 de dezembro de 1936. Abílio é o primeiro dos 6 filhos de Floripes Pires e do imigrante português Valentim Diniz. Valentim nasceu em 1913, no interior de Portugal, e imigrou ao Brasil em 25 de novembro de 1929. Posteriormente, se estabeleceu em solo brasileiro como comerciante, sendo dono de uma padaria. Abílio Diniz começou a trabalhar aos 12 anos, auxiliando seu pai na doceria Pão de Açúcar, inaugurada em setembro de 1948. Em sua infância, Abílio sofria bullying por ser baixinho e gordinho. Por conta disso, desde jovem passou a praticar constantemente exercícios físicos e artes marciais, moldando uma personalidade competitiva desde muito cedo. Abílio estudou no Colégio Anglo-Latino, fez segundo grau no Colégio Mackenzie e se formou em 1956 pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Concluída a graduação, Diniz abriu mão de uma pós-graduação na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, ao aceitar a proposta de seu pai para abrir um supermercado. Em abril de 1959, pai e filho inauguraram o supermercado Pão de Açúcar, a primeira unidade do que viria a se tornar a maior rede varejista da América Latina, o Grupo Pão de Açúcar. A primeira unidade era localizada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Em 1960, com a operação da primeira loja estabelecida, Diniz viajou durante 4 meses pela Europa e pelos Estados Unidos para observar o funcionamento do setor de varejo no exterior. Por meio das visitas nas redes de supermercado pelo mundo, Diniz buscou aprender tudo o que podia sobre a concorrência. Em suas visitas, ele observou em loco as operações do Walmart e na Europa do Carrefour e Casino. Em 1963, após 4 anos da abertura da primeira loja, a segunda unidade do Pão de Açúcar foi inaugurada na rua Maria Antônia, no centro de São Paulo. Um ano depois, o Pão de Açúcar adquiriu os supermercados Quico e Tip Top. A expansão por meio da compra de outras redes concorrentes é uma estratégia amplamente adotada por empreendedores que dominaram mercados em todo o mundo. A Coca-Cola Company comprou diversas marcas de bebidas não alcoólicas em todo o mundo. No Brasil, Carlos Wizard criou o Grupo Multi, que adquiriu diversas escolas de inglês consolidadas, como o IASG, e escolas preparatórias como a Microlins. Assim, ele consolidou o grupo como um dos líderes do mercado de educação no Brasil. Em 2013, ele vendeu o grupo por cerca de 3 bilhões de reais. Em 1965, Abílio Diniz foi para os Estados Unidos estudar marketing pela Universidade de Ohio e economia pela Universidade de Columbia, em Nova York. Na época, ele se preparou para poder dar um salto na organização da família, adquirindo conhecimento e vivência que seriam essenciais em sua trajetória como empreendedor. Ao longo de sua jornada, Abílio ganhou a companhia de outros empreendedores e economistas, que o ajudaram a ganhar cada vez mais força como empresário. Entre estas pessoas se destacam o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, responsável pelo antigo Plano Bresser. Em 1967, Abílio Diniz embarcou para Paris, junto a Luiz Carlos Bresser, para conhecer Marcel Fournier, cofundador do Carrefour. O empresário levou-os para conhecer uma loja, onde detalhou o passo a passo da operação. Na época, até mesmo o tamanho das escadas rolantes das lojas do Carrefour foram usadas de modelo por Abílio, realizando um verdadeiro benchmarking, isto é, estudando as melhores práticas do mercado. Inclusive, temos uma aula completa sobre benchmarking em nosso canal. Em 1968, Abílio foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Supermercados, mostrando desde cedo as suas habilidades de liderança e se consolidando como uma voz atuante no setor varejista nacional. Inspirado no modelo de hipermercados Carrefour,
Diniz inaugurou em 1971, na cidade de Santo André, a bandeira Jumbo, o primeiro hipermercado do Brasil. Nas lojas do Jumbo, era possível encontrar muito mais do que produtos do catálogo regular de um supermercado. As lojas também ofereciam um enorme leque de produtos, com presença de peças automotivas, eletrodomésticos, entre outras opções, que diferenciavam o modelo de hipermercado dos tradicionais supermercados. Em 1976, o Grupo Pão de Açúcar, que se consolidava como uma rede poderosa de varejo no Brasil, com diversas bandeiras de supermercados sobre o seu guarda-chuva, adquiriu também a rede Eletroradiobras, segunda maior rede de supermercados e hipermercados do Brasil na época, com 8 supermercados, 26 hipermercados, 16 magazines e um depósito. Durante as décadas de 60 e 70, o Pão de Açúcar apresentou um crescimento com Diniz à frente do negócio. O Pão de Açúcar foi a primeira rede de supermercados a instalar uma loja em shopping center, o Iguatemi, em São Paulo. Também foi a primeira a ter uma farmácia, a funcionar 24 horas e montar um centro de processamento de dados. Todas essas atitudes representavam diferenciais competitivos expressivos, que ajudavam a rede a acumular cada vez mais caixa para realizar novas aquisições e dominar o mercado nacional. Entretanto, em 1979, após os decorrentes desentendimentos familiares, Diniz se afastou dos negócios. Apesar de tocar as atividades da empresa, a palavra final era sempre de seu pai, que foi presidente da empresa até 1995. Nessa época, Abílio foi convidado pelo ministro do Planejamento, Mário Henrique Simonsen, para fazer parte do Conselho Monetário Nacional. Lá, atuou principalmente coordenando a produção de boletins econômicos. No período de 10 anos em que Diniz passou na ponte aérea São Paulo-Brasília, a empresa foi conduzida por seu pai, irmãos e outros profissionais. No final da década de 1980, ao perceber que os negócios não iam bem, seu Valentim pediu que Abílio assumisse a direção com plenos poderes. Em meados de 1989, Abílio voltou à companhia e passou a ocupar a presidência executiva, enquanto seu Valentim integrava a presidência do Conselho de Administração do grupo. Apesar da felicidade momentânea por retornar à chefia do Grupo Pão de Açúcar, Abílio sofreu um novo e duro golpe em 1989. No dia 11 de dezembro de 1989, Abílio Diniz foi sequestrado no Jardim Europa, em São Paulo. Na época, ele dispensava uma equipe particular de seguranças e andava armado frequentemente. Durante 6 dias, ele ficou em um cativeiro no bairro Jabaquara, zona sul de São Paulo. O grupo de sequestradores era composto por 10 pessoas, de vários países sul-americanos, ligados a um suposto movimento de esquerda. Todos acabaram sendo presos posteriormente e Abílio foi liberto. Visando salvar a empresa da família e tentando recuperar sua saúde mental, Abílio Diniz desenvolveu um projeto de recuperação emergencial, mas não chegou a executá-lo, pois em março de 1990, o governo Collor implementou um plano de medidas financeiras no país, como o confisco da caderneta de poupança. O confisco gerou uma enorme crise no país, que abateu o faturamento do Grupo Pão de Açúcar, levando-o a uma falta de caixa na empresa, e o Pão de Açúcar ficou à beira da falência. Para recuperar a companhia, Abílio pôs em prática o lema corte, concentre e simplifique. Ele executou um plano drástico de corte de despesas, que não poupou nem os cargos do primeiro escalão da empresa. Na época, a empresa tinha se habituado a pagar cada vez mais os seus empregados e investir na contratação de executivos com salários cada vez mais altos. Além disso, a antiga sede original do Pão de Açúcar foi substituída por um suntuoso prédio no Berrini, bairro comercial de São Paulo. A ideia da construção do prédio foi dos irmãos de Abílio, que revezaram o comando da empresa durante os anos de ausência de Abílio. O prédio foi sede do Grupo Pão de Açúcar de 1986 a 1992. Entretanto, Abílio decidiu vender o prédio e retornar a sede da empresa para as antigas instalações, bem mais enxutas, onerando também menos gastos. O número de lojas do grupo, que chegou a 625 em 1985, foi reduzido
para 262 em 1992. Desta forma, Abílio conseguiu contornar a crise da empresa e também atravessar o período de instabilidade da economia nacional. Posteriormente, as medidas de Abílio possibilitaram ao grupo a realização de um novo período de expansão. A partir de 1992, conflitos familiares começaram a interferir no futuro da companhia. A discordância de Abílio com seus pais e irmãos ficou insustentável e algumas das partes deveriam ceder para que o grupo não saísse prejudicado. O Grupo Pão de Açúcar se estabilizou societariamente com um acordo fechado em novembro de 1993. Diniz ficou com o controle majoritário do grupo e seus pais passaram a ter uma participação minoritária, cerca de 36,5% das ações. Sua irmã, Lucília, preservou 12% das ações. Os demais irmãos venderam suas participações no grupo. A compra das partes de seus irmãos acabou onerando de forma significativa o caixa da empresa. Porém, em 1995, Abílio Diniz abriu o capital do Grupo Pão de Açúcar e, em 1997, passou a negociar suas ações na Bolsa de Nova York. O Grupo Pão de Açúcar foi a primeira empresa de controle 100% nacional a realizar uma emissão global de ações, tanto em bolsas no Brasil como nos Estados Unidos e Europa. O passo seguinte foi buscar um parceiro estratégico no exterior. Nesse processo, foi escolhido o grupo francês Casino, presidido por Jean-Charles Naur, que entrou em 1999 como sócio minoritário do grupo, adquirindo 24,5% das ações do GPA, por cerca de 854 milhões de dólares. 2 anos depois, o grupo francês ampliou sua participação no negócio, investindo 2 bilhões de reais, e em junho de 2012, o grupo assumiu o controle total do GPA. No final de 2002, Diniz e seus filhos decidiram profissionalizar a companhia. Desta forma, Abílio deixou a presidência executiva do GPA e passou a ser presidente do conselho administrativo do grupo. Em 2003, Abílio se tornou também membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um grupo formado por representantes da sociedade civil dos mais diversos segmentos, que assessoravam diretamente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em todas as áreas de atuação do Poder Executivo Federal. Nesse mesmo período, em 2009, o Grupo Pão de Açúcar comprou a rede Ponto Frio, tornando-se líder no varejo do país. Anos depois, a empresa também operou uma fusão entre o Ponto Frio e as Casas Bahia, formando a Via Varejo, o maior colosso varejista do Brasil. Em abril de 2013, Abílio, a convite da gestora de investimentos Tarpon, assumiu a presidência do Conselho de Administração da Brasil Foods, empresa que surgiu da fusão das marcas Sadia e Perdigão. Dessa forma, Abílio passou a fazer parte pela primeira vez do segmento industrial do país. Atuando como sócio minoritário da BRF por meio da Península Participações, empresa de investimentos da família, sua atuação na companhia iniciou-se por uma ampla reestruturação. O lucro da companhia teve um crescimento de 700 milhões em 2012 para 2,2 bilhões em 2014. Na mesma época, o valor de mercado da empresa foi de 37 para 55 bilhões de reais. O acordo com a rede Casino determinava que, após um período, o controle operacional do GPA passaria para a rede francesa, e Abílio deveria deixar o comando da empresa. A contragosto, Abílio passou o bastão para os franceses, mesmo após várias manobras para evitar o acordado. A relação entre Abílio e os franceses ia de mal a pior, principalmente por conta de uma suposta pretensão de Abílio em fundir o GPA com o grupo francês Carrefour, rival do Casino. Em setembro de 2013, insatisfeito com a nova gestão do GPA pelo francês Casino, Abílio firmou um acordo com o sócio Jean-Charles Naur para deixar a companhia. Nesse ato, Abílio preferiu transformar suas ações ordinárias em preferenciais, com direito a voto, e, além disso, renunciou ao cargo de presidente do conselho do GPA, que passou também a ser exercido por Naur. Em contrapartida, Abílio foi liberado da cláusula de não concorrência,
que antes o impedia de atuar em outras redes de varejo. Quando Abílio deixou o comando do Grupo GPA, o conglomerado continha as bandeiras de varejo alimentar Pão de Açúcar e Extra, o atacarejo Açaí e o Ponto Frio no mercado de eletrodomésticos. A empresa também era sócia majoritária das Casas Bahia, através da sua controladora, a Globex SA. Atualmente, as Casas Bahia foram recompradas por Michael Klein, filho de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. Inclusive, já contamos em detalhes a história de Samuel Klein em nosso canal. Foi por conta da liberação para atuar no varejo que Abílio decidiu dar vida a um sonho antigo e acabou adquirindo parte das ações da rede Carrefour, se tornando o responsável pela operação nacional da rede. No final de 2014, Abílio adquiriu por meio da Península Participações 10% das ações do Carrefour Brasil e assumiu um assento no conselho de administração da empresa. Ao sair do GPA, Abílio passou a dedicar mais tempo à Península Participações e às empresas investidas pelo grupo, como BRF e Carrefour. Em 2014, a Península já geria um patrimônio de mais de 10 bilhões de reais e contava com mais de 100 profissionais. Em junho de 2015, a Península ampliou a sua participação no Carrefour Brasil de 10% para 12%. Em meio a essa ampliação, o Fundo Soberano de Singapura também entrou como um investidor indireto. No ano de 2015, a Península aumentou de 2,4% para 5,7% sua participação no Carrefour Global. Em março de 2016, a empresa tornou-se o terceiro maior acionista global da rede Carrefour, aumentando sua participação de 5,7% para 8,05% das ações do Carrefour Internacional. Em maio de 2016, Abílio foi nomeado membro do Conselho de Administração do grupo, com 90% dos votos lançados na reunião anual dos acionistas. Desde janeiro de 2016, Abílio ocupava a posição de observador, à época com papel apenas consultivo. Abílio é casado e tem 6 filhos. 4 dos seus herdeiros são do primeiro casamento, realizado em 1960, e os outros 2 de seu segundo e atual casamento. Abílio também é autor de 2 livros, em que conta parte de sua experiência de vida. Em 2004, ele lançou o livro Caminhos e Escolhas, o caminho para uma vida mais feliz. A obra narra os momentos decisivos de sua vida e como estes momentos o transformaram. O livro aborda 6 pilares que ele julga essenciais para uma vida feliz: atividade física, alimentação, controle do estresse, autoconhecimento, amor e espiritualidade e fé. Em outubro de 2016, Abílio lançou seu segundo livro, Novos Caminhos, Novas Escolhas, que conta as principais reinvenções da vida pessoal e profissional do empresário nos 12 anos anteriores à edição do livro. Em 2015, a jornalista Cristiane Correia, autora do best-seller Sonho Grande, escreveu o livro Abílio, Determinado, Ambicioso, Polêmico, publicado pela editora Sextante, no qual ela narra com detalhes a trajetória do empresário, desde quando ele era ainda um garoto impopular até se tornar um dos maiores empresários do Brasil. Inclusive, já fizemos um review sobre o livro em nosso canal, assim como um vídeo em que o próprio Abílio compartilha 10 dicas de sucesso na vida e nos negócios. Atualmente, Abílio Diniz é considerado o 10º homem mais rico do Brasil pela revista Forbes, com uma fortuna avaliada em 3,5 bilhões de dólares. Aos 81 anos de idade, Abílio continua ativo e expandindo seus negócios. Existem especulações recentes de que Abílio pode finalmente realizar o seu sonho antigo de fundir as redes Carrefour e o Casino GPA. Entretanto, ainda se trata de um rumor. A figura de Abílio é uma das maiores referências do Brasil quando o assunto é empreendedorismo. Existem algumas controvérsias a respeito do empreendedor, principalmente por sua relação com governos passados. Entretanto, até o momento, a trajetória de Abílio mostra a capacidade de transformar um pequeno negócio como o do seu pai em um dos maiores colossos varejistas do mundo, mostrando também sua capacidade de superar o bullying sofrido no passado, as dificuldades com o Grupo Pão de Açúcar
e até mesmo em relação à sua própria segurança. A incrível história de Abílio Diniz é mais uma história que merece ser contada por nosso canal. Estamos produzindo diversos conteúdos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!